Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso tema hoje é a liturgia na vida dos santos. Então, primeiro eu quero fazer uma observação. Nosso objetivo é basear toda a nossa pequena aula, a nossa pequena conferência, não só na vida dos santos, mas nos escritos dos santos, dando voz a eles, para que eles possam nos ensinar, ouvindo, respondendo a um pedido do Papa João Paulo II, na Novo Millennium Unti, que nos convida a fazer uma teologia vivida dos santos. Não só o testemunho, o exemplo deles, mas, sobretudo, os seus escritos, porque nos permitem dar voz a estes santos, de maneira também nos identificar na sua caminhada. Nós vamos primeiro fazer umas observações, que quando se trata de liturgia, nós tratamos da presença viva de Cristo na igreja, né? E da igreja que louva o seu divino esposo. E o santo vive isso de maneira muito intensa. A tendência do nosso tempo é sempre, pelos radicalismos, ismos ou ideologias que se multiplicam, a não compreender a profundidade disso e acabar colocando as pessoas em caixinhas, em oposições. Então, uma dessas oposições que nós vamos tentar resolver aqui é entre a vida contemplativa e a vida ativa, como se fosse uma espécie de opção. Na verdade, toda a verdadeira ação da igreja surge da contemplação, e a contemplação frutifica numa ação apostólica. Isso se vê bem na vida dos santos. Outra desses mitos que nós vamos poder analisar é o que a piedade íntima, popular, a vida de oração privada, está quase em contraposição com a vida litúrgica. Ou que o contrário, que seja possível ter uma vida de piedade cristã, católica, autêntica, que não tenha a sua fonte na liturgia. Para os santos, essas coisas são bem unificadas. Tem uma frase do Beato Justino Maria, fundador dos vocacionistas e vocacionistas, dos padres das irmãs, que diz que só os santos são verdadeiramente lógicos, porque é uma lógica que, ao contemplar, ao compreender as realidades da nossa fé, elas se tornam vida, né, no dia a dia de cada um. Não importa em que estado de vida, nós vamos passar pessoas de distintos estados de vida, cujas vidas não foram longe de ser perfeitas do ponto de vista mundano, mas que tiraram e viveram essa experiência litúrgica. Viveram este encontro com o Cristo vivo na liturgia, que é uma coisa que às vezes a gente perdeu, seja porque a liturgia se banalizou tanto que ela não tem um reflexo do sacro, seja porque a nossa catequese e o nosso desconhecimento da beleza da nossa fé católica, do nosso credo, não conseguem nos abrir os olhos para que a gente possa entender isso. Nós temos sim uma geração que teve pouca catequese, e a nossa obrigação hoje é que nós mesmos busquemos nas fontes, né? Porque não existe uma dicotomia. Quando essa falsa dicotomia que vem muito do mundo esotérico e não do nosso mundo católico, entre vida mística e fé e dogma. A gente ouve muito isso, a gente ouve, sobretudo na área que eu tenho estudado nos últimos anos, que é a área do testemunho das mulheres na igreja, como se ela sempre fosse uma espécie de rebeldes, né? Como se a ortodoxia de fé estivesse em contraposição à verdadeira experiência mística. Essas são contraposições artificiais, muito mais geradas por uma nossa própria visão ideológica. Então, isso nós queremos distinguir para começar. A Mère Cécile Bruyère, né, a abadesa, filha espiritual de Dom Guéranger, tem um tratado enorme sobre vida de oração, vida espiritual, e no último capítulo ela tende a explicar como a nossa vida tem que ter uma unicidade, como na verdade só há uma única liturgia. Isso é da própria doutrina da igreja, se refere à liturgia celeste e à liturgia terrena, né? É por isso que toda a liturgia de uma maneira é moldada no livro do Apocalipse, né, que é um livro litúrgico por excelência, mas também a liturgia íntima da nossa alma, porque como batizados o nosso chamado é nos unimos ao mistério de Cristo para nos oferecermos com Ele. Então também a nossa vida de piedade interna não é pietismo, porque ela está ligada, ela está vinculada, ela está unida a esse mistério da igreja na liturgia. É por isso que para o santo, a Santa Missa é uma necessidade vital. E a participação ativa da missa é uma necessidade que não é uma participação externa, criativa, como se gosta de dizer hoje, mas uma verdadeira participação íntima, porque a nossa vocação cristã nos chama intrinsecamente, a todo momento, a uma vida de oração. Os momentos fortes de oração, eu coloquei entre aspas, são o verdadeiro alimento para uma vida que se torna oração. É por isso que a Santa Missa, como o ápice da vida da igreja, esse santo sacrifício em que Cristo mesmo, sacerdote víssimo, se oferece nos altares,
é o auge da vida deles. Então a experiência se torna uma única. Então a mesma liturgia celeste, nós participamos na liturgia terrena, e é o mesmo alimento do qual nós vivemos essa liturgia deste templo vivo que somos nós. Ora, o fundamento da nossa vocação à santidade é o batismo. Pelo batismo, nós somos templos de Deus. Então há uma unicidade, não há como que uma separação completa. E isso a gente experimenta eu gosto de chamar na escola de Helfta, né? Porque em Helfta nós temos 3 grandes escritoras místicas, mas sobretudo em Santa Gertrudes a Grande, a Magna, e Santa Matilde. É impossível ler o Legatus Divinae Pietatis de Santa Gertrudes ou o Liber Spiritualis Gratiae de Santa Matilde sem ver essa profundidade. A gente chama de escritos, ainda que propriamente de próprio punho, dos livros de Santa Gertrudes, ela só escreveu o volume 2, né? E o próprio livro de Santa Matilde, como se escreve no livro, era escrito sem ela saber. Mas descreve a profundidade de uma vida mística puramente experimentada na liturgia. Obviamente, faz parte toda essa espiritualidade que emana da regra de São Bento, faz parte também do grande movimento surgido com os cistercienses, né? A abadia de Helfta, ainda que não pode ser dita propriamente cisterciense, bebeu, né, de todo o movimento cisterciense, e isso fica muito claro. Por exemplo, a Piedade Mariana de Santa Matilde, em capítulos inteiros, são luzes tiradas da missa Salve Sancta Parens, e ela diz, inclusive, o nome das missas, as antífonas em latim, são todas elas origem das luzes que elas recebem. Por quê? Porque não há uma dicotomia entre oração e Santa Missa. A missa é a oração por excelência. Se vai à missa para rezar. E é por isso que toda oração, a missa é o local ideal para a oração mental. Porque depois se chama oração mental, né, que é uma terminologia já muito mais comum a partir da devoção moderna. O centro, o alimento da nossa vida de oração, da nossa meditação, da nossa vida de piedade é a Sagrada Liturgia. Se nós não bebemos da Sagrada Liturgia, alguma coisa está nos faltando. É a liturgia do dia, é a meditação da Palavra de Deus. Porque para nós, para a nossa geração, que já conhece a Palavra de Deus, tem uma geração quase inteira que já conheceu a Palavra de Deus via pregadores pentecostais online, pela internet, pela televisão, nós perdemos essa ideia de que é Cristo mesmo quem nos alimenta com a sua palavra pela Santa Igreja. A Igreja nos ensina e nos forma na Sagrada Liturgia, na Santa Missa, no Divino Ofício, neste convite à intimidade com Deus. Não pode e não deve haver, porque se houver essa dicotomia completa, é sinal que nós estamos num caminho bastante estranho de vida espiritual. Porque ou nós vamos tender por esse misticismo esotérico, que vai acabar nos levando para uma gnose, ou nós simplesmente vamos nos deixar levar por um materialismo que nos arrastará ao ponto que a gente não tenha mais espiritualidade nenhuma. Uma das grandes iniciadoras das grandes místicas do coração de Jesus, nós sabemos que o movimento que levou o culto público do coração de Jesus por Santa Margarida Maria teve suas origens na Idade Média. Nós podemos ver com Santa Gertrudes também. Mas, sobretudo, aqui eu gostaria de destacar Santa Lutgarda, que é uma santa cisterciense, talvez pouco falada hoje, que teve uma grande experiência, e ela tem essa experiência constante durante a Santa Missa de contemplar e de ver Jesus de pé sobre o altar, apresentando as chagas ao Pai. E isso é algo que chama atenção, que é bem próprio da espiritualidade dela. É Cristo com as suas chagas abertas, então, na sua paixão, mas ao mesmo tempo glorioso. É o mistério do Cordeiro imolado do Apocalipse, que oferece por nós, por todos os pecadores, em cada altar, pelo mundo inteiro, e ao mesmo tempo é um convite de Jesus, que convida ela a participar deste mistério. É muito difícil, quando a gente está falando de dons extraordinários, ou de várias místicas, ou místicos, porque nós temos uma visão muito incomum da vida interior hoje. Então, quando nós falamos em sacrifício, em cruz, em expiação, as pessoas têm medo. Esse é um problema que nós temos constantemente ao apresentar Santa Verônica Giuliani, que é uma santa para a qual a vida foi completamente extraordinária e cuja vocação própria era uma vocação de expiação.
amar a Jesus, que é a nossa vocação, que é o nosso chamado. Nós recebemos esse divino amor, né? Essa caridade que o Espírito derramou em nossos corações, como diz São Paulo. Todo o amor conduz à unidade. E como é possível que eu, participando, me unindo a Ele, nesse divino sacrifício, eu mesmo não seja chamado a me oferecer com Ele? Então, quando Santa Ludigarda vê diante do altar Cristo que se oferece ao Pai, e mostrando as suas chagas, se oferece pelos pecadores, e convida ela a participar dessa oferenda, é um convite a ela e a todos, porque esta responsabilidade faz parte da nossa vocação como membros da Santa Igreja. Nós nos oferecemos com Ele, nós nos sacrificamos pela salvação do mundo inteiro. Cada pecador é nosso. É por isso que nas mariofanias, nas aparições marianas, esse é um constante. Penitência, oração pelos pecadores. Essa responsabilidade é de todos nós nele, em Cristo. Nele, com Ele e por Ele. Esse chamado é muito forte no santo, porque ele não tem o medo constante que nós temos. Cada convite que a graça nos faz ao sacrifício, à imolação, à oblação, nós dizemos não. Nós vamos à missa, nós contemplamos pela fé esta imolação, esta perpetuação do Calvário, esta máxima glória do Pai, que só pode conseguir nosso Senhor Jesus Cristo, né? É o máximo, não pode haver nada maior que a Santa Missa, que é Cristo mesmo que se oferece, e ao mesmo tempo, ao sermos convidados a fazer da nossa vida uma missa, nós damos para trás. Nós fazemos o contrário. Nós não queremos ver como São Vicente Ferrer, né, que tem uma grande homilia que fala que da vida de Cristo representada numa missa solene. Ele faz todo o simbolismo de uma missa solene com a vida de Cristo. Quer dizer, a missa é a vida de Cristo. Nós temos muitas essas ideias quando lemos o Evangelho. Se eu estivesse lá, se eu tivesse visto Jesus, se eu tivesse estado com Ele. E nós vivemos tudo isso pela fé na Santa Missa. Nós vivemos a sua divina pregação em cada missa. Nós vivemos o seu sacrifício. Nós vivemos a sua presença viva ressuscitada. Nós vivemos a vida de Cristo. Se a hemorroíça teve a grande graça da sua cura por tocar a orla do manto de Jesus, o que nós podemos dizer de nós? Que não só somos membros de Cristo pelo batismo, né? Fomos enxertados nele, participamos em cada Santa Missa e comungamos e recebemos o seu sacratíssimo corpo. É muito mais. E essa participação exige muito de nós. São Manuel Gonzalez, talvez vocês não conheçam, o bispo do Sacrário Abandonado, né? Fundador de grandes obras eucarísticas, das Marias do Sacrário, um bispo espanhol, um confessor da fé, sofreu muitíssimo durante a perseguição que precedeu a Guerra Civil Espanhola e durante a Guerra Civil Espanhola. Ele tem um pequeno folheto, né, um livreto, que é quase uma exclamação: se vivêssemos nossas missas. E ele explica o que converteu o mundo pagão, senão o Calvário, senão o sacrifício de Cristo. E esse sacrifício é o mesmo sacrifício que se perpetua nos nossos altares. Se eu, se você, se todos nós batizados vivêssemos nossa missa, a missa é todo o resumo da vida espiritual. Ele mesmo fala que as 3 vias que nós estudamos em tratados de teologia cética e mística, né, a via purgativa, iluminativa e unitiva, estão todas na Santa Missa. Todos os ensinamentos, toda a pedagogia da Igreja, toda a teologia espiritual da Igreja está ali. Se nós vivêssemos nossa missa, o mundo seria diferente. O que falta é a nossa coerência. O que falta é exatamente a nossa compreensão disso. Para o místico, sobretudo, para esta alma, o que é o místico aqui? É a alma que, batizada, cuja ação do Espírito Santo nela, que se fez dócil a essa ação do Espírito Santo. Qual é a ação do Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz na alma? Ele cristifica a alma, ele a transforma em Cristo. Ele faz Cristo viver em nós. Por isso que a gente diz que o santo é o Evangelho vivo. O santo é Jesus vivo. Por isso que se dizia quando iam ver o Curadaço, que você foi ver em Atos? Eu vi um santo, eu vi Deus num homem, é Cristo vivo. Esta obra que o Espírito Santo realiza na nossa alma, o santo é aquele que se faz dócil, que não para com os convites de sacrifício, que não tem a preguiça espiritual, que resolve na fidelidade de cada momento, que essa fidelidade começa num ato pequeno. E é por isso que
a missa ganha um grande significado. Eu queria fazer essa leitura do diário de uma mística talvez pouco conhecida, Ana Maria Crucifixa Curcio, fundadora das Carmelitas Missionárias de Santa Teresa do Menino Jesus, que teve uma grande vocação eucarística, uma grande vocação reparadora, né? Jesus a chamava meu anjo consolador. E é muito tocante ver a centralidade eucarística da sua vida, coisa muito comum no Carmelo. O Carmelo tem uma grande espiritualidade eucarística, uma tradição espiritual eucarística muito forte. Num certo momento do diário, inclusive, ela tem essa belíssima visão dos anjos que cercam o altar e que beijam as roupas, os paramentos do padre que celebra, né? Porque, como nós dissemos no começo, é uma única liturgia, a liturgia celeste e a liturgia terrestre. Eu gostaria de ler, estou aqui com o texto, a elevação, ó sublime momento, queria que me fosse possível descrever este precioso instante e toda a luz que me revela a excelência da renovação mística da vítima divina. Mas repito, as minhas pobres palavras são muito impotentes. Agora compreendo de modo diverso a grandeza do sacerdote. O altar se torna o paraíso e toda a igreja militante se confunde com a igreja triunfante ao redor da vítima divina. Ao sacerdote oferente e vítima, me pareceu ver o Eterno Pai derramar raios de luz divina sobre ele, enquanto uma voz íntima me dizia: este é o meu representante em que encontro as minhas complacências. Nós temos compreensão disso. É um calvário glorioso. É o mesmo e único sacrifício, agora incruento, para a máxima glória da Trindade. O Pai olha ao sacerdote vendo Cristo mesmo. E todos nós, como membros da igreja, nos oferecemos com ele. Então nós vamos à missa para contemplar, para rezar, para nos oferecer. A igreja triunfante, a igreja militante se confundem, se unem. Essa é a nossa experiência da comunhão dos santos. Talvez dos mistérios da nossa fé, ainda que se fale tanto de vida comunitária, nós fizemos questão de esquecer que esta vida de igreja inclui a multidão de anjos e santos. A presença dos anjos na liturgia, a presença dos anjos na igreja, coisa muito presente no Ato dos Apóstolos e muito presente na vida dos santos, praticamente em grandes ambientes sumiu. E o testemunho é constante na tradição da igreja. Esse testemunho, essa compreensão profunda de que nós vamos ao santo sacrifício para contemplar esta imolação, o sangue de Cristo que se oferece por nós, que clama ao céu, que era toda a alegria de Santa Catarina de Sena, né? Se alguém quer um dia compreender a profundidade da devoção ao preciosíssimo sangue, que a tradição da igreja consagra, ao qual a igreja consagra o mês de julho, eu recomendo ler as cartas de Santa Catarina de Sena, que são de uma preciosidade enorme. Esse grande rio, esse oceano de misericórdia que se desce sobre o mundo, né? A Beata Ita Lamela, Oblata beneditina, mística e apóstola da inabitação trinitária, teve certa vez essa experiência de maneira verdadeiramente dolorosa na igreja, né? Ao ver essa grande onda, esse oceano enorme do sangue de Cristo que sem cessar na liturgia e pela igreja vem sobre o mundo para lavar, purificar, reparar, e que ao mesmo tempo recebe uma rejeição completa. E vamos ser muito honestos, essa rejeição é nossa. Foi uma experiência tão forte que, ao poder narrar isso diante do sacerdote que estava com ela na igreja, ela era incapaz de falar, porque é uma enorme rejeição, né? Nós todos somos parte dessa rejeição, nós todos fazemos parte destas almas que, recebendo estas luzes tão grandes, a rejeitamos, né? No Brasil, nós temos de uma maneira, uma coisa extraordinária, que é o testemunho de um servo de Deus do Rio Grande do Sul, né, Padre João Batista Royce, que foi um grande liturgista em ambos os sentidos. Ele foi um liturgista em sentido pleno. Conhecedor da liturgia, nós temos aí um manual de liturgia que ele escreveu, de todos a parte técnica, eu vou chamar assim, e ao mesmo tempo que viveu plenamente esta realidade na sua profunda vida mística. Seja numa vida mística que o levou à união transformante, ao matrimônio místico, à vida de união completa com Cristo, mas que o levou a viver como plenitude, como
como ponto central da sua vida sacerdotal a Santa Missa. Né, esses grandes volumes do Diário do Padre Roy nos fazem aprofundar de maneira muito, muito grande o que é o Santo Sacrifício e quanto nós somos omissos na nossa obrigação de nos aprofundarmos e conhecermos e vivermos cada missa como se fosse toda a nossa vida. Me lembro de uma frase do Padre Pablo Maria Guzmán, missionário do Espírito Santo, que dizia que nós devemos fazer da nossa vida uma missa e da missa a nossa vida. No nosso livrinho, no meu livrinho, né, Os Anjos na Vida dos Santos, tem um capítulo dedicado ao Padre Roy, e particularmente a presença dos anjos, né, na espiritualidade dele. Mas quem pode ler o diário é bem comovente com as ilustrações que ele sentia impelido a fazer. A mim, particularmente, chama muita atenção a presença do símbolo do fogo, da presença mesma do fogo que transforma o sacerdote em Cristo, né, que é Cristo, cabeça da igreja que se oferece, e todas as graças que Deus quer dar aos sacerdotes e também a nós leigos através do santo sacrifício da missa. Grande parte, a grande culpa de nós hoje não sermos uma geração como a Pleiade de santos, como a legião de santos, como profetizou São Luís Maria, não é tanto os tempos ruins, mas a nossa incapacidade de corresponder às graças. A igreja teve muitos tempos ruins, muitos tempos. A responder a eles depende de nós. Também a espiritualidade da Santa Missa, na vivência dos santos, é uma compreensão da vocação cristã como martírio. O divino mártir que se oferece nos altares é um convite ao testemunho até o derramamento de sangue. E se Deus não nos dá a graça das graças que não se merece do dia para a noite, é um chamado ao martírio de amor de cada dia. Essa era toda a essência da espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ler o Viver de Amor, o poema, que é o poema que eu posso dizer eucarístico, né? Porque Santa Teresinha nos coloca no diálogo, nos faz subir com Jesus o cenáculo naquela Noite do Amor, naquela Quinta-feira Santa, é um chamado eucarístico a isso, a compreender esse martírio de amor de cada dia. Martírio de amor que foi como a substância da espiritualidade própria de Santa Joana Francisca Frémaux de Chantal, que com São Francisco de Sales fundou a Ordem da Visitação de Santa Maria. Desde que ela se entregou na viuvez à direção de São Francisco de Sales, ela viveu uma profunda vida mística, sobretudo na Santa Missa. Ela tem uma experiência, inclusive, na Santa Missa, ser tão absorvida pelas meninas de Deus, que ela foi tão absorvida que ela não se deu conta do tempo nenhum. Ela teve que ser acordada depois, despertada, né? Não era um sono, só um sono em Deus, que é muito profundo, que é pura atividade. E toda a experiência dela é a experiência do martírio de amor, porque é centrada nesta oblação e união com o santo sacrifício. E na ordem da visitação, que é uma ordem com uma vida espiritual muito profunda, ainda que muito simples, nós vamos ver essa mesma espiritualidade profunda em Santa Margarida Maria Alacoque. Nós vamos ver na serva de Deus, Madre Maria Angélica Álvares e Casa, fundadora da visitação de Santa Maria da Cidade do México, que foi uma alma profundamente sacerdotal nesse sentido, porque o nosso batismo também nos convida a viver um sacerdócio batismal. O que é sacerdócio batismal que nos fala a doutrina da Igreja? É uma participação nossa, um convite nosso a nos tornarmos também nós hóstias oferecidas sobre o altar. Os santos viveram esta vocação de hóstia em todos os dias da sua vida. Aquele Cristo hóstia, aquele Cristo que se oferece nos altares, nos convida a fazer a nossa vida como pequenas hóstias. E é só a partir desta compreensão que nós compreendemos a fecundidade dos sacrifícios ocultos e o valor da vida dos santos. Porque senão nós somos tentados a imaginar que a santidade só existe com coisas chamativas, quando na verdade a vida dos santos é em todos os estados de vida. A Beata Ana Maria Taigi viveu uma vida assim grande, profética, mas completamente oculta como uma mãe de família, do qual o próprio marido não tinha ideia dos dons místicos que ela recebia, numa fidelidade à Santa Missa, numa fidelidade ao estado matrimonial. É só compreendendo esta vocação de união, de hóstia, que nós podemos compreender que sentido tem o martírio dos mártires, porque não é o sangue derramado, é o sangue derramado em união com o sangue preciosíssimo de Cristo. Porque o nosso sacrifício não tem valor nenhum sem ele. Nós somos nada. A vida do santo vai
é uma progressão que nós vamos vendo na vida dos santos, de se tornar cada vez mais eucarísticos. Porque ao progredir na vida interior, a missa vai se tornando fonte de luz, a comunhão, verdadeiro alimento, e a visita a Jesus sacramentado como uma necessidade vital. É famoso o testemunho de Edith Stein, que conta que ainda antes da sua conversão, ao visitar uma catedral, encontra uma senhora com as suas compras, que conversa com... ela vê que a mulher ora em silêncio, é como se ela conversasse com alguém. O sacrário para nós é esse local. O sacrário fez santo São Manuel Gonzalez, que eu acabei de citar. É bem interessante o testemunho dele, porque é um testemunho para o nosso tempo. A sua vida eucarística vai progredindo a ponto de o torná-lo o grande apóstolo eucarístico do século XX, mas ele tem um ponto culminante, um ponto de encontro, que é quando ele é enviado a uma pequena paróquia no interior da Espanha, no qual ele se depara com o sacrário abandonado. Abandono material, abandono espiritual, porque eles dizem que as pessoas mal vão à missa, e a vontade que ele tem a fugir. É a vontade que eu e você temos inúmeras vezes, diante de várias circunstâncias. Nossa vontade é fugir. Ninguém tem ânimo, ninguém quer fazer nada, a gente tenta fazer na igreja. E a resposta de fidelidade dele é outra. Ele fala que naquele momento ele ficou sempre marcado na alma dele, de que ele sempre teria Jesus no sacrário e seria um para o outro para sempre. E que a missão dele seria que este Calvário, que é o sacrário abandonado, que ao menos aí ele tivesse as suas Marias, ele tivesse alguém que o acompanhasse. O santo, iluminado por Deus, consegue compreender na indiferença do outro um elan missionário. A Santa Missa, verdadeiramente vivida, como um verdadeiro ato de vida contemplativa, plenitude de vida de oração, é o único verdadeiro impulso para a vida apostólica. Toda a vida apostólica que não tiver base na vida de oração será condenada a acabar, porque nela nós vamos procurar mais a nossa vaidade, o nosso orgulho, nos satisfazer do que encontrar Jesus. Toda a verdadeira vida apostólica, para ser fecunda, é fecunda se nós estamos unidos a Cristo e nós vamos nos alimentar de Cristo em cada Santa Missa. Fazer da comunhão toda a nossa vida, fazer do alimento desse precioso sangue a verdadeira bebida da alma. Nós poderíamos citar aqui dezenas de santos, né, cuja vida foi uma sucessão. Nós vemos, por exemplo, a Ordem dos Pregadores, fundada por São Domingos de Gusmão. A providência na ordem tem algo muito interessante. Primeiro, que São Domingos funda primeiro um ramo contemplativo feminino, que são as monjas. As monjas dominicanas são monjas da Ordem dos Pregadores, porque a vida contemplativa é pregação. E depois, a Ordem dos Pregadores, cuja espiritualidade é essencialmente eucarística. Nós vamos ver na vida própria de São Domingos, nós vamos ver na experiência de São Tomás de Aquino. O servo de Deus Padre Inteiro, né, que é o restaurador dos estudos místicos na Espanha, deixa muito claro como a Eucaristia é o ponto, é onde inclusive a nossa vida mística cresce em divina caridade. Porque também a santidade é amor. A santidade cresce a modo que esta divina caridade vai crescendo, e a graça que nós recebemos no batismo se desenvolve como uma grande árvore que toca o céu. Como nós vamos fazer que essa árvore cresça? Com o nosso sacrifício cotidiano, com a vida de virtude, tudo isso. Mas como nós vamos ter força para isso? Porque nós não vamos enganar ninguém. Eu sinto, é muito fácil a gente ter um pseudo-moralismo de jogar nas pessoas uma série de obrigações que vão cansá-las. Ora, isso só é possível, a heroicidade só é possível se nós tomamos alimento na Santa Missa. Porque ninguém de nós é capaz de ser heróico assim. O santo tem a atuação do Espírito Santo nele. E nós recebemos este dom na Santa Missa. Hoje se fala muito da Beata Helena Guerra, fundadora das Oblatas do Espírito Santo, que eu gosto muito, porque entrou na minha vida através de Santa Gema Galgani. E ela nos dizia que essa profunda experiência do Espírito Santo se tem na comunhão. A comunhão eucarística é um batismo no Espírito Santo. É a plenitude da vida eucarística, tanto é que a grande desejo, o sonho dela era construir aquele grande relógio eucarístico que marcasse onde estava sendo celebrada a missa no mundo inteiro, para que ela pudesse se unir a esta oblação eucarística. Santa Gema Galgani, que foi sua aluna, foi uma alma essencialmente eucarística. Ela inclusive fala
nos êxtases, né, que ela imagina que a escola do paraíso é a Eucaristia. E toda a vida dela se torna cada vez deixar-se consumar pela Eucaristia, pela comunhão cotidiana, pelo desejo de visitar Jesus na Eucaristia, as luzes que ela recebe na Eucaristia. Santa Gema, para mim, é um testemunho muito forte para este tempo. Muita gente diz, não, é muito difícil, porque ela foi leiga, mas ela teve um monte de dons extraordinários. Mas os dons extraordinários na vida de Santa Gema só se entendem por uma mulher que amou Jesus plenamente. É respirar Jesus, é olhar Jesus, é ver Jesus. Para Santa Gema, a vida era Jesus, Jesus e Maria. Porque tem outro paradoxo que a gente aprende na liturgia, que muitos mentiram para nós, que era possível ter essa intimidade com Jesus sem Maria. E quando nós tiramos Maria, logo nós tiramos Jesus. E os santos têm esse testemunho de maneira muito profunda, que eles souberam compreender esta presença verdadeira de Maria na igreja, como mãe da igreja, como mãe nossa, como formadora das almas. Conseguiram ver, penetrar essa realidade, né? É por isso que a Beata Cândida da Eucaristia, a mística da Eucaristia do Carmelo Siciliano, dizia que Maria é a aurora da Eucaristia. A Beata Maria de Jesus de Louis Martigny, fundadora das Filhas do Coração de Jesus, tem muito a nos ensinar por isso, porque ela viveu essa compreensão eucarística como poucas almas na igreja, porque a Eucaristia era a sua vocação, e ela compreendeu a vocação de Maria como formadora dessas almas eucarísticas. A Beata Maria de Jesus teve durante muitos anos da vida dela, ela procurou uma vocação. Inclusive é famoso que ela vai procurar o cura d'Ars, porque ela queria uma luz, e multidões, né? E quando ela já estava indo embora sem conseguir falar com ele mesmo fala com ela. E ela achou que ele ia dizer a vocação dela, né? E ele disse para ela, minha filha, você vai ter que rezar muito, vindo de Espírito Santo até descobrir sua vocação. E foi um longo processo, um processo que passa por uma vida apostólica leiga muito grande, como difusora da Guarda de Honra do Sagrado Coração, apóstola mesmo, indo de casa em casa, de local em local, fazendo folhetos, apóstola leiga. Nesta vida, ela vai amadurecer uma série de luzes que a chamam para uma vida eucarística. E entre essas luzes, ela vê esse instituto que ela deve formar, que é o instituto que existe hoje na igreja, com vários mosteiros, que se dedica à adoração perpétua, no qual cada uma das irmãs se oferece por Cristo, com Cristo, pelos sacerdotes e pela igreja. Ela, como mostra, é mostrado para ela a Santa Missa, o cordeiro que se oferece imolado na missa, e como é vontade de Deus, almas que sejam como espelhos do cordeiro imolado. Essa é a nossa vocação cristã. Tem uma belíssima contemplação dela que ela fala, ó sacerdócio batismal dos fiéis, porque ela vê esse chamado de Cristo a que muitas almas que vão à Santa Missa, compreendendo a nossa vocação batismal, se ofereçam com Ele, sejam verdadeiras hóstias que se ofereçam com Ele. E é dado a compreender mais, quem forma essas hóstias é Maria Santíssima. É Maria Santíssima que se oferece conosco. É Maria Santíssima que em cada Santa Missa nos faz esse convite de nos tornarmos cada vez mais hóstias. É Maria Santíssima contemplada na última fase da sua vida. A Beata Maria de Jesus nos disse que esta fase que vai do Pentecostes à Assunção de Maria, Maria vivia para a igreja, para a Eucaristia e para o sacerdócio. O que era a vida de Maria era se oferecer com ele. É por isso que o padre Garrigou Lagrange nos diz que Maria, nesta fase da sua vida, é o modelo das almas hóstias. É o modelo de todos nós que desejamos uma profundidade de vida litúrgica. Porque a nossa vida litúrgica é e deve ser essencialmente eucarística. E Maria Santíssima é quem forma estas almas. Este mistério será um mistério que será muito aprofundado pela agora recém-beata Concepción Cabrera de Armida, a Conchita, fundadora e inspiradora das obras da cruz, que chama esse mistério de Maria, nesses últimos anos da vida de Maria, de solidão de Maria. Período que Maria está ali como testemunho vivo da sacratíssima humanidade de Cristo, enquanto com milagres e sinais o Espírito Santo dá o sinal da divindade de Cristo. Maria como verdadeira formadora, rainha dos apóstolos e mãe da igreja. Ela vive de maneira profunda, e esse é um convite para nós. É um convite para nós a cada Santa Missa. A venerável, agora é Beata, né? Tem que botar um pouco tempo que eu não chamo venerável. A Beata Concepción Cabrera de Armida tem um grande livro dedicado aos sacerdotes, né? Dos seus escritos espirituais.
E nesses escritos há uma grande predominância do papel de Maria e deste chamado sacerdotal do nosso tempo, do desejo de Cristo de transformar os seus sacerdotes nele. Então eu tenho um texto dela que eu gostaria de ler para que a gente pudesse meditar. Maria, nas missas, tem sempre um grande papel, diz o Senhor, a Beata Concepção Cabral de Armida, porque se concorre como corredentora em todos os sacramentos, muito mais está presente nas missas. Maria continua no céu a mesma união de maternidade divina e humana que teve comigo na terra, e tão identificada e transformada em mim, continua no céu como estava no mundo. Por esse motivo, Maria é e será sempre a mais poderosa ajuda para a transformação do sacerdote em mim. Ela é o exemplo vivo que o sacerdote deve imitar para acelerar essa semelhança comigo, para tomar a fisionomia mais perfeita e os traços mais característicos de sua semelhança e transformação em mim. Maria forma os sacerdotes na sua vida de união com Cristo, e Maria forma todos nós nesta vida de união com o mistério de Cristo, hóstia. Maria, continuamente presente na igreja, é a formadora da nossa vida litúrgica. Você quer aprender, me diga uma maneira de aprender a ter uma profundidade litúrgica. Se confie em Maria. Muitos, graças a Deus, se consagraram a Maria, fizeram a escravidão mariana pelo método de São Luís. Mas isso agora é uma obrigação de vida, de união com ela. Deixar-se formar por ela, pelo Espírito Santo, em verdadeiras almas litúrgicas, em verdadeiras almas hóstias, para que ela possa nos fazer compreender o que é uma Santa Missa. Se você, se cada católico entendesse o que é uma Santa Missa, todo o mundo seria diferente. Toda a onda de mal que invade o mundo, que é inegável, de loucura, de indecência, de impureza, de desequilíbrio, de ideologias, tudo. Nós vivemos um mundo que transborda, que parece que está cada dia mais louco. Quem pode dar um limite a isso é Cristo. E nós só podemos colaborar com o apostolado de Cristo, fazer algo verdadeiramente fecundo, não perder tempo se estamos unidos a Ele. E cabe a ela nos ensinar esta união. Cabe a ela formar essas almas. Você quer aprofundar esta vida litúrgica, esta vida eucarística? Peça a Nossa Senhora e a ela só. Num segundo momento, eu gostaria de fazer uma luz sobre um outro aspecto da liturgia, que infelizmente nós quase que achamos que é uma realidade só sacerdotal, que é o breviário, que é a liturgia das horas, que é o ofício divino, que é um alimento constante do sacerdote, mas também de muitas almas consagradas, não só consagradas nos claustros, mas consagradas no mundo. Porque é o louvor da esposa a Cristo. E é a oração que nos faz viver o espírito da igreja. Né? É de uma profundidade enorme. No meu livro, Dos Anjos, tem uma passagem que eu gosto muito, de uma venerável que talvez pouca gente conheça, Cisterciense. A venerável Verônica Laparelli, que foi uma dessas grandes místicas que viveram no período que se chama erroneamente Contra-Reforma, que o nome correto seria a Reforma Católica, que houve um grande ressurgimento espiritual na igreja, com Santa Maria Madalena de Pazzi, Santa Catarina de Gênova, com a fundação das ordens de clérigos regulares, São Camilo, São Caetano de Thiene, Santo Antônio Maria Zacaria, muitos, que ela foi, a venerável Verônica Laparelli foi abadesa do mosteiro da Cisterciense de Cortona. E as irmãs contam desta experiência, que não é uma experiência até bastante comum entre as místicas da regressão benta, beneditina, cisterciense, que é esta experiência de rezar o breviário, o ofício divino, no coro com os anjos. Então dizem que ela era vista no coro monástico sozinha, a recitar as antífonas e responsórios. Em algumas partes da oração, ela se calava, porque chegava a vez dos seus celestes companheiros. As irmãs ouviam vozes a cantar com ela. A liturgia é uma realidade no qual nós participamos desta divina liturgia celeste. A nossa vida é uma participação desta liturgia, em união com os santos anjos e com os santos. Os santos anjos não são criaturas engraçadinhas que a gente fala para a criança dormir. São realidades celestes que participam ativamente da vida da igreja.
Bastaria participar de uma divina liturgia no rito bizantino para entender a grande presença dos santos anjos. Mas também no rito romano nós vemos incessantemente a presença dos anjos. No ofício, muitas vezes é difícil, a gente ouviu esse testemunho de muitas pessoas, de que, porque não vivem em comunidade, como as monjas ou os monges, começaram a experiência do ofício divina. Então convida também o teu anjo da guarda, né? Ele vai te ensinar a oração, ele vai ser o teu pequeno mestre de vida litúrgica. O teu anjo vai te levar à Santa Missa, o teu anjo vai te ensinar o breviário, e o teu anjo vai te ensinar a fazer desta vida da igreja a tua própria vida espiritual, né? Porque isso é algo que meio que nós perdemos, nós banalizamos, também porque a Santa Missa nos últimos anos acabou sendo instrumentalizada por ideologias, por políticas, pelo que for. Nós vamos à liturgia para viver uma vida verdadeiramente eclesial. Isso significa nos unirmos à Igreja da Terra, em união com o Santo Padre, com os bispos, com todos os nossos irmãos, com a Igreja triunfante, para nos oferecer com ele. O breviário é muito, muito importante para os sacerdotes e para todos que querem participar da vida da Igreja. Eu separei um texto de um servo de Deus italiano, Dom Dolindo Ruotolo, que escreveu muito, que teve um grande amor pela Santa Igreja. Um amor que o levou a aguentar pacientemente todas as provações que dela recebeu. Porque amor é sacrifício. Ele escreve sobre o ofício. O ofício deve ser para o sacerdote a sua joia, e deve tomá-lo nas mãos como uma relíquia. Diremos quase como um ostensório, onde está colocada entre milhares de chamas de amor e de luz a divina palavra. Ele deve amá-lo, porque é para ele o meio para se comunicar com Deus, para escutar a sua voz no íntimo do coração. É a sua rádio sobrenatural, o seu aparelho telefônico que o liga ao céu, a sua arma de precisão que fere infalivelmente o mal. Isso é muito poderoso para cada sacerdote, especialmente para o qual o ofício é uma obrigação, e é como fonte de alimento diário e várias vezes por dia do alimento, mas para todos nós é como um ostensório que traz para nós essa experiência da palavra de Deus, né? A Maria Antoinette Gezé, a consumata, essa carmelita no mundo, morte e odor de santidade, que nunca conseguiu viver carmelita no claustro, mas viveu no mundo, ela mesma dizia que ela fez essa experiência de rezar como leiga o breviário e de tirar dele todo o alimento para a sua vida espiritual e especiais luzes que a liturgia de cada dia traz. O servo de Deus, Dom Dolindo Ruotolo, diz mais: é um rádio sobrenatural, um aparelho telefônico que liga para Deus. É ambiente da verdadeira oração. Porque a oração vocal do breviário se torna na alma uma verdadeira oração mental. Se torna alimento da alma. É a arma de precisão que fere o mal. Talvez por isso nós tenhamos em tantos ambientes quase que um véu que escondeu a liturgia das horas, o breviário, mesmo em ambientes eclesiais. É como um ostensório. O amor que nós devemos ter pela palavra de Deus deve nos fazer dali tomar o nosso alimento diário. Quantas vezes por dia nós dizemos ou escrevemos mensagens, ou respondemos e-mails, ou ligamos para alguém? Quantas vezes nós nos ligamos para Deus? Se este breviário é como um telefone, quantas essas horas canônicas devem ser para nós momentos para desfrutarmos da presença de Deus, para que a Santa Missa consiga ser o nosso alimento constante, porque nós vamos, da missa desce o fundamento de toda a vida litúrgica da igreja, porque toda a vida sacramental da igreja, toda a fecundidade da igreja vem da onde? Desta presença de Cristo, da presença de Cristo viva na igreja. Se eu e você conseguimos tomar ciência disso e sairmos só da ciência, colocarmos em prática, eu posso dizer que a nossa vida será muito distinta, a nossa vida apostólica, a nossa vida espiritual. Os santos anjos têm essa missão de nos convidar continuamente a isso. E se nós não ouvimos os convites, engraçado que nos últimos meses eu ouvi várias essa pergunta: como eu faço para ouvir o meu anjo? Você não vai ouvir com voz, você não vai ter visão, você não vai ter nada disso. Nada disso é essencial à tua santidade. Nada disso é. Você vai ouvir quando se colocar a aprender a ter vida de oração.
quando você conseguir entender que é uma necessidade, como é a necessidade de respirar, a necessidade de falar com Deus como quem nos ama. E para a primeira pessoa que nos convida a isso é o anjo. É o anjo que te lembra que você devia ter ido à missa, você podia e não foi. É o anjo que te lembra que você é obrigado a confessar, para que você possa se lavar no sangue de Cristo. É o anjo que te convida a, cada vez que você perde a atenção, você conseguir se concentrar e oferecer a Jesus e voltar a estar sempre unido a Ele. É o anjo que faz tudo isso. E uma outra observação que eu gostaria de fazer, que nós já estamos caminhando para o encerramento, né, é que durante muito tempo fez-se uma dicotomia até negativa da piedade popular. Você sabe que a serva de Deus, irmã Lúcia, tinha isso com relação ao rosário. Você sabe que o terço é uma das missões da irmã Lúcia, né, foi um dos pedidos de Nossa Senhora em Fátima, e ela realçava muito esse valor eucarístico, quase litúrgico do Santo Terço. E por muito tempo se dizia que esses atos de piedade são como que opostos e como que não são cheios de espírito litúrgico. É todo o contrário. O espírito litúrgico alimenta toda a vida de piedade da Igreja, toda. Do Santo Terço, a sua piedade popular, a própria novena. Nós fazemos 9 dias de oração em memória dos 9 dias desta primeira grande novena que preparou Pentecoste, que acontece e vive na Igreja. E deve se expandir. O Beato Justino Maria Russolino, fundador dos vocacionistas, já falei dele, foi um grande místico. E ele via a sua missão e da sua congregação como uma missão de anunciar ao mundo inteiro este chamado à divina união. Que essa grande união com Deus, Deus quer dar. As almas não vêm, mas Ele quer dar. E ele, de uma maneira muito poética, com toda aquela poesia própria do povo do sul da Itália, criou várias estratagemas, porque ele sabia que esta vida se vive na liturgia. Tanto é que é central da espiritualidade vocacionista este ofertório do preciosíssimo sangue. Como ele diz, a devoção ao preciosíssimo sangue é a mais litúrgica de todas as liturgias, porque é no qual eu me ofereço com ele, porque a nossa vida é essa oferta, é essa oblação. E ele queria tanto que as almas vivessem esse espírito litúrgico, que ele dizia que a gente devia ser apóstolo litúrgico em tudo, e até de maneiras bem curiosas. Por exemplo, ele queria que os membros tivessem sempre um objeto da cor litúrgica do dia, como se muda o conopeu do altar, né? O conopeu é aquele véu que a gente tem diante do sacrário. Da mesma maneira que as cores litúrgicas mudem, eles mudavam. Então, o terço da cor litúrgica do dia. Aí você fala, é uma coisa infantil. Não é. É uma maneira de nos unirmos ao mistério da Igreja. Nós somos almas pequeninas, e se nós queremos começar, devemos começar do pequeno, porque há um grande perigo de não buscando o alimento real e verdadeiro, a gente acaba caindo em falsos líderes, em falsos gurus, em pessoas que parecem falar de Deus, mas não falam. Você quer verdadeiro alimento? Procura na Sagrada Liturgia, onde a Igreja mesmo é nossa mestra. E para encerrar, eu quero dizer que a nossa vida litúrgica foi entregue à Santa Igreja, e é na liturgia que nós compreendemos, como a gente lê o texto da Beata Maria Crucifixa, a importância do sacerdócio. E hoje, mais que nunca, nós que desejamos ter uma vida litúrgica, devemos compreender a nossa obrigação de rezar pelas vocações e de rezar pelos sacerdotes. Isso deve ser algo, hoje, incessante para nós. Porque hoje nós compreendemos mais que nunca a necessidade que nós temos de muitos sacerdotes santos. Então, para encerrar, eu gostaria de dar esse testemunho aqui da vida da serva de Deus Madre Maria do Carmo, que com Monsenhor Lariguera fundou as Oblatas de Cristo Sacerdote, que é uma ordem contemplativa de clausura, cujo carisma específico é, diante do Santíssimo, elas sem cessar rezam pelos sacerdotes, né? Ela nos conta como surgiu essa inspiração durante o período terrível da Guerra Civil Espanhola. Quem não conhece o período da Guerra Civil Espanhola, foi um testemunho fortíssimo para os cristãos da Espanha, onde eles tiveram que dar um testemunho do martírio de sangue incessante, praticamente. Foi terrível. E ao mesmo tempo nós vimos brilhar grandes almas que viveram plenamente a sua vocação cristã até o martírio e até a fidelidade. Ela foi uma dessas almas, inclusive ocultando Jesus Eucarístico, fazendo companhia, vivendo uma vida
vida profunda de união. E ela nos conta que durante o começo da Guerra Civil Espanhola, no dia 20 de julho de 1936, quando ela tinha 23 anos, houve o bombardeio do quartel da Montanha. Ela estava na igreja das Capuchinhas e ela esperava, né, que começasse a Santa Missa. O sacerdote não chegava, então as irmãs resolveram pedir que ela fosse atrás dele. Elas não tinham como procurá-lo, e ela vai. Quando começou a grande explosão de bombas, Madrid pegava fogo, ela na igreja, e ela tem essa grande luz diante do sacrário da missão insubstituível do sacerdote. Nós temos a presença real de Jesus por causa do sacerdote, nós temos esse divino sacrifício por causa do sacerdote. Esta graça litúrgica nós recebemos pelas mãos do sacerdote. E ela percebeu que rezar por eles, e neste momento, inclusive para ela, é o momento que ela faz um voto, né? Um voto pro eius, um voto de consagrar e oferecer a sua vida por eles. Hoje, mais que nunca, nós precisamos disso. Nós precisamos compreender isso. Então, para encerrar, nós vamos fazer uma breve oração, tirada dos escritos de uma serva de Deus, também ela espanhola, também ela dessas almas que deu um testemunho fiel durante a Guerra Civil Espanhola, a Madre Teresa Maria Jesus Ortega, dominicana, do Mosteiro da Mãe de Deus de Olmedo. Então ela nos diz: a Eucaristia é o centro da vida cristã, para onde convergem todos os gritos da alma, e onde Cristo nos deixou a síntese de todo o seu amor e de toda a sua vida. Que será de uma alma em estado de Eucaristia? Que será do abraço de Deus na alma? As chamas da Eucaristia são muito maiores que as que envolviam Moisés no Sinai. Uma alma em estado de Eucaristia é uma alma feita chama, submersa no fogo de Deus. É preciso coragem e fé para subir a montanha da Eucaristia. Então, por fim, eu gostaria de pedir que todos nós rezássemos, pedindo essa graça, coragem e fé, para que a gente aprenda a subir a montanha da Eucaristia e que este fogo que tantas vezes o Padre Royce via no altar seja realmente o fogo que nos transforme totalmente em Cristo Jesus. Muito obrigado.